Você já se perguntou o que Jesus fez entre a sua morte e a sua ressurreição? Você sabia que nesse período ele desceu ao inferno e que esse foi um dos maiores acontecimentos da história? Se ficou curioso, fique no vídeo que hoje eu vou te contar sobre o dia que Jesus desceu ao inferno. Como muitos sabem, Jesus é crucificado e morto numa sexta-feira e ressuscita ao terceiro dia, num domingo. Mas o que será que ele fez durante esse tempo? Após a sua morte carnal, Jesus vence a própria morte, pois era um ser puro, sem pecado, que se sacrificou pelos pecados de toda a humanidade. Seu espírito então desce ao inferno com uma grande missão de resgate, que você vai entender já já. Antes, preciso te explicar o que seria esse inferno. A palavra usada no Novo Testamento vem do grego Hades, que significa não, e a raiz idem, ver, ou seja, algo invisível ou que não se pode ver. Agora, para não confundir você, nos próximos minutos precisamos separar o Hades do inferno. Alguns dos pais da igreja, como Santo Agostinho e Tomás de Aquino, entendiam que o Hades fazia referência ao mundo dos mortos, e não ao lugar de condenação eterna. Eles acreditavam que este era um lugar para onde tinham ido todos os que morreram antes do triunfo de Jesus na cruz, aguardando o julgamento. Diferente do entendimento popular da palavra inferno, que, para nós, é um lugar de condenação a todos os injustos, onde habita o diabo e os seus anjos caídos. É importante destacar que a Bíblia não descreve esse acontecimento de forma detalhada. Na verdade, Jesus ter descido ao inferno é um entendimento da maioria dos pais da igreja e dos grandes teólogos ao longo da história. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro cita o sacrifício de Jesus na cruz e que ele pregou aos espíritos que estavam presos. Pois também Cristo padeceu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Já no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, é mencionado o dia em que o apóstolo Pedro cita aos discípulos de Jesus o versículo 10 do Salmo 16, onde o rei Davi fala sobre Jesus. E sobre esse salmo Pedro disse: Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. E por fim, no livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, ele relata uma afirmação do próprio Jesus. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus diz que possui as chaves da morte e do Hades, o que é entendido pela igreja e os grandes teólogos ao longo da história como uma afirmação de Jesus, de que ele venceu a morte na cruz do Calvário, pois ressuscitou ao terceiro dia e exerceu domínio sobre os que haviam sido condenados ao Hades. Agora que você entendeu para onde Jesus foi, deve estar se perguntando: tá, mas o que Jesus foi fazer lá afinal? Quero que pense em todos os que morreram até o dia em que Jesus foi crucificado. Eles foram para o mundo dos mortos, tanto os maus quanto os bons. Como o Hades é o mundo dos mortos, onde aqueles que morreram aguardam o julgamento, Jesus foi lá justamente para julgá-los. Os que haviam tido boas práticas e foram fiéis a Deus durante a sua vida subiram ao céu com Jesus. Porém, aqueles que foram maus estão lá até hoje, aguardando o dia do juízo final de Deus, onde Deus julgará não só eles, mas todos nós, de acordo com a nossa fé em Cristo e a forma como vivemos ou não seguindo os ensinamentos dele. Alguns dos primeiros teólogos da história, como Clemente de Alexandria e Orígenes, levantaram a possibilidade de Jesus ter pregado o evangelho no Hades. Visão essa chamada de apocatástase, que traz a ideia de uma restauração desses seres que foram condenados e que eles voltariam a ter comunhão com Deus.
Porém, essa é uma visão que não foi aceita pela tradição da igreja por entrar em contradição direta com a Bíblia. Isso tudo nos faz pensar, mas e hoje? Todos os que morrem também vão para o mundo dos mortos? A verdade é que ninguém tem a resposta certa, apenas Deus. Até porque nunca foi o objetivo da Bíblia descrever esses detalhes, mas sim nos alertar sobre um fato. Somente aqueles que verdadeiramente vivem por Cristo podem alcançar a graça da salvação e viver pela eternidade com Deus. Não por obras, mas pela fé, crendo que Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora quero que me conte nos comentários se você sabia que Jesus já havia descido ao inferno, ou melhor, ao Hades, e se isso te comoveu a buscar viver uma vida com Cristo para um dia encontrá-lo na glória eterna. Após tudo isso, Jesus ressuscita no mundo dos vivos e realiza grandes feitos. Eu conto melhor sobre isso no vídeo que vai estar aparecendo aqui no canto para você. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhe para alguém que você conheça. Que Deus te abençoe.